Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. E eu decidi fazer esse vídeo aqui porque tanto neste sábado, né, que a gente aqui, que sempre faz encontros ao vivo semanais com o pessoal da formação para os iniciantes, né, a formação, introdução à programação eletrônica, microcontroladores utilizando a placa Labgenius e também em relação aos nossos mini cursos de férias, né, que a gente teve dois mini cursos ao vivo de férias, um sobre projetos de placas com o KiCad e outro de programação para Raspberry Pi Pico com MicroPython. E o pessoal fez umas perguntas bem interessantes. Inclusive, os dois minicursos já estão disponíveis para os alunos da Microgenius Academy, né? Para o pessoal reassistir, baixar o material, gerar certificado. E o pessoal fez umas perguntas bem interessantes, inclusive que tem relação com o mini curso que a gente vai estar realizando no final agora de agosto, no dia 31, com o engenheiro Daniel Kisp, que vai ser bem interessante. Eles ficaram comentando sobre a questão de seleção, né, de microcontroladores, por que que um microcontrolador consegue ganhar mais mercado do que um outro, um fabricante, uma determinada família de microcontroladores. E eu acho interessante, então, comentar um pouquinho aqui com vocês referente a essa questão. Então, não vou dizer, eu coloquei dicas, mas talvez não sejam nem dicas, talvez sejam pontos importantes aí a gente levar em consideração na seleção do microcontrolador ideal aí para o nosso projeto e nosso produto. Até porque hoje em dia a gente está imerso num monte, né? Numa imensidão aí de microcontroladores, de famílias, de núcleos, de fabricantes, né? Então, muitas vezes a gente tem que entender o que priorizar aí na questão do desenvolvimento, na questão de selecionar o microcontrolador para o nosso projeto, o nosso produto. Começando aqui, falando um pouquinho do histórico, bem rapidamente, a metodologia antiga, tá? Essa metodologia bem antiga. Mas por que que é bom sempre citar? Porque muitas vezes os desenvolvedores, o mercado, ele se acostuma a trabalhar de uma forma e vai propagando, né? Vai continuando aquela mesma forma de se trabalhar, mesmo com todo o ecossistema, todo o ambiente tendo se modificado ao longo dos anos. Mas muito antigamente a gente tinha pouquíssimos microcontroladores disponíveis. Eu vou colocar aqui o 8051, mas já tinha alguns outros modelos, mas eram muito poucos. E a gente tinha que adequar o nosso projeto, né, ao microcontrolador, nosso produto ao microcontrolador escolhido. Era mais utilizada uma metodologia de projeto bottom-up, né, de baixo para cima. Então a gente tinha que conseguir trabalhar ali com o microcontrolador, ver o que a gente ia conseguir colocar nele e a partir daí a gente ia escalando e gerando o nosso produto, né? Então, tinha muitos impeditivos, né? Tinha muitas restrições, melhor dizendo, essa metodologia, mas era o que se tinha, né? Então, o componente era um componente relativamente caro, muitos projetistas até não utilizavam microcontroladores por causa dessas barreiras, até em relação à questão de programação, né? Muitas vezes não tinham as ferramentas de programação que a gente tem hoje. Existia o microcontrolador na época do 8051, ele acabou se tornando um padrão de mercado, porque ele foi licenciado para diversos fabricantes, então tinham muitos fabricantes que fabricavam microcontrolador com o mesmo núcleo. De certa forma, isso era interessante, porque mesmo programando em baixo nível, né, em assembly, existia uma compatibilidade, então você poderia trocar aí o seu fabricante, né, mantendo o seu projeto, mas aí no frigir dos ovos, na verdade, era uma metodologia que era bastante complicada e era um retrato da época, né? Coloquei aqui só um livro aí do 8051 do professor Dr. Denis Nicolosi, que eu tive a oportunidade de estudar com ele, aí ó, também há muitos anos atrás, né? Então, trabalhei com 8051. Então essa era mais ou menos, a gente tinha que enquadrar o nosso projeto, nosso produto ao microcontrolador que a gente podia encontrar aí na prateleira. E o fabricante não importava muito, muitas vezes eram licenciados, era o mesmo núcleo licenciado, a gente ia comprar o que estava mais acessível. Hoje em dia o cenário é completamente diferente. Então, quando a gente trabalha
com a parte de microcontrolador, a gente tem que pensar em vários itens aí para a seleção do nosso produto. Primeiro, nosso produto ou projeto, e isso daqui também é interessante, porque se for para um produto, algumas coisas vão ter que ser levadas mais em consideração, e principalmente se a escala do produto for grande ou for pequena, isso daí vai ser levado também em consideração. Já se for um projeto único, um projeto pessoal, muitas vezes alguns dos fatores aqui, dos itens que a gente está mencionando, não precisam ser tão importantes aí na tomada de decisão. Mas hoje em dia a gente pega então a questão de requisitos do projeto, então hoje em dia, na verdade, a metodologia de projeto utilizada é top-down, né? Então é de cima para baixo. Então a gente tem o nosso projeto, a nossa ideia não, né? Muitas vezes, na maioria, na grande maioria das vezes, a ideia não vem dos desenvolvedores. A ideia vem de uma equipe comercial, de marketing, do contato com os clientes, das necessidades do cliente. Esse brainstorm aí de informações vai ser então concentrado até para ter realmente uma ideia, uma concepção do projeto, do produto em si, e esse projeto, esse produto em si, ele vai sendo decomposto. Essa visão geral ela vai sendo decomposta até chegar no componente, sim, nos componentes, nos circuitos necessários para a implementação dela. E aí sim, dentro desses requisitos que veio lá da ponta, a gente começa então a selecionar o nosso microcontrolador. Esse microcontrolador, então, ele vai precisar ter os recursos necessários para atender, né, a demanda desses projetos. Por isso, hoje em dia, praticamente todo fabricante de microcontroladores, eu coloquei aqui NXP, mas também pode ser ST, eu coloquei aqui microchip, mas pode ser NXP, pode ser ST, pode ser qualquer um. Muitas vezes você vai ter, na maioria das vezes, você vai ter selecionadores, né, de componentes pelas características, onde você vai selecionar as características de periféricos, de clock, de velocidade, de segurança, de conectividade, né? E ele vai te filtrar alguns microcontroladores que podem ser utilizados no seu projeto, e em cima disso você vai verificar aí qual melhor atenderia, por questões de custo, por questões de encapsulamento, por questões de fornecimento e assim por diante. Fora isso, a gente tem que estar bem ciente em relação ao ecossistema das ferramentas de desenvolvimento que a gente vai estar utilizando, tá bom? Isso daqui, inclusive, para projeto pessoal, para pequenos projetos, isso daqui muitas vezes não é levado em consideração, a não ser você selecionar uma ferramenta que não vai ter custo ou que vai ter o mínimo custo possível aí para você estar trabalhando. Agora, quando isso está dentro de uma empresa, isso daqui é bastante importante, porque muitas vezes a empresa já trabalha com um ecossistema de ferramentas, já adquiriu, já fez um investimento, né, em ferramentas de desenvolvimento, e muitas vezes isso daqui vai ser um fator também importante e decisivo aí na seleção do microcontrolador. E ele está diretamente associado também ao conhecimento, né, ao know-how dos desenvolvedores, porque os desenvolvedores já tem um conhecimento, experiência em trabalhar com uma determinada ferramenta de desenvolvimento, um determinado compilador, softwares, bibliotecas, né, sistemas operacionais de tempo real ali, que muitas vezes podem ter sido selecionados e muitas vezes estão integrados na ferramenta de desenvolvimento que a equipe trabalha. Então, isso também é bastante importante aí para ser levado em consideração. Informações técnicas. Aqui, inclusive, foi um dos pontos bem interessantes da nossa discussão no sábado, né? Por que alguns microcontroladores, embora de custo mais acessível, não ficaram tão difundidos no mercado como outros, né? A pessoa lá, no caso, até ele citou microcontroladores Roltec, que são bons microcontroladores de baixíssimo custo, mas muitas vezes é isso. O pessoal que trabalhava, né, tanto a equipe comercial, marketing, do próprio fabricante, quanto os representantes, os distribuidores, não conseguiram trazer todo esse ecossistema
para os desenvolvedores, para as empresas que iam selecionar o microcontrolador. Às vezes pode ter faltado informações técnicas, às vezes pode ter faltado livros, manuais, que antigamente eram muito comuns e importantes para estar sendo para os profissionais, os desenvolvedores estarem seguros para escolher um microcontrolador, as ferramentas de desenvolvimento, ou mesmo até questões mesmo de marketing e questões de distribuição e acesso ao componente, né? Acesso a quantidade, a amostras, a quantidades mínimas de compra. Se você for trabalhar com um projeto pequeno, relativamente pequeno, de um produto, muitas vezes você não vai conseguir comprar em determinados distribuidores que só vendem em quantidades muito grandes. E muitas vezes, dependendo do fabricante, certos modelos de microcontroladores também não vão estar disponíveis para você, para uma empresa, que tem um projeto pequeno utilizar, para comprar em pequenas quantidades. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Estoque local, se não tiver estoque local, o tempo de entrega desses componentes, tá? Previsão de tempo de fornecimento do microcontrolador, isso daqui é importante hoje em dia, porque como tudo, né, hoje em dia é aquela palavra, né, aquele termo, né, não palavra, aquele termo, né, obsolescência programada, né, que muitas vezes está presente em todos os aspectos aí de produtos e serviços. Então, muitas vezes, tanto o seu produto vai ter uma vida útil que não vai ser muito longa, quanto também o próprio microcontrolador também vai ter uma vida útil muito longa, então, que não será muito longa. Então, tem que tomar muito cuidado em estar baseando o projeto em modelos muito específicos de microcontroladores, se você não tiver uma garantia que o fornecedor, que o fabricante vai produzir esse microcontrolador aí por uma vida útil de pelo menos aí, não sei, 5, 10 anos, né? Que muitas vezes. Aliás, hoje em dia, 10 anos já é até muito para um produto, né? Muitas vezes a gente tem que trabalhar com produtos pontuais, ainda mais a gente que trabalha com pequenas quantidades, a gente tem que fazer, vou fazer um determinado produto aqui para um nicho específico de cliente, daí eu já vou pensar em toda a demanda desse produto por uns 5, 10 anos e já vou comprar aí todos os componentes, os materiais sensíveis, difíceis de se encontrar para esses 5, 10 anos e deixar em estoque, né? Porque é mais garantido do que muitas vezes você depois não conseguir encontrar, tanto microcontroladores como outros tipos de componentes também que estão bem difíceis, às vezes um suporte específico de bateria, às vezes um modelo específico de chave, tem muita coisa que fica bem difícil depois de você achar, principalmente por alguma coisa eletromecânica, tá? Ou mecânica aí da sua placa, como soquetes específicos, conectores, suportes de bateria. Muitas vezes só vai ter um fabricante que fabrica se for alguma coisa muito específica, e você vai ter muita dificuldade depois de comprar novamente. Então, essa questão do ciclo de vida, da vida útil do seu produto, também vai ser muito importante e para você determinar aí qual microcontrolador escolher para o seu projeto. E também o ciclo de vida e vida útil, o tempo de produção do seu microcontrolador, do microcontrolador escolhido. Então, tome muito cuidado com isso daí, tá? Os prazos também de desenvolvimento para o projeto, lançamento do produto, isso também é muito importante, impacta demais. Impacta porque muitas vezes a equipe de desenvolvimento vai ter que aprender a trabalhar com aquele microcontrolador. Se você selecionar um microcontrolador novo, um microcontrolador diferenciado, que tem um ecossistema de ferramentas diferenciado, mas muitas vezes o prazo para se desenvolver esse projeto ele é muito apertado. Então, muitas vezes não é a melhor opção mudar, né, para um microcontrolador que seja muito diferente, que vai precisar de ferramentas de desenvolvimento diferente e assim por diante. E é lógico que o custo também impacta demais, né, na questão da lista de componentes, né, da lista de materiais aí no custo do seu produto. É lógico, pessoal, que a gente não pode basear nosso produto simplesmente nessa questão de custo, né? Tanto de custo de produção dele, né?
o preço de custo dele quanto o preço de venda. A gente tem que estar sempre tentando diferenciar, mas nós entendemos que muitas vezes os produtos, né, ou talvez na maioria das vezes, os produtos, eles vão ser competitivos ou não de acordo com o preço que você vai conseguir colocar ele no mercado, né? Então, esse tipo de, de item, ele impacta demais aí também na seleção do seu microcontrolador. Existem várias metodologias de você trabalhar essa questão de preço de venda, de valor do produto, né? Muitas vezes a gente está falando de valor, a gente não está falando necessariamente de preço. Então, existem inclusive metodologias, como uma metodologia chamada curva de valor, tá? Onde você consegue pensar todo o seu produto, o seu serviço, né? E a partir daí tentar entender o que o seu cliente, né, o consumidor final, ele enxerga de valor ou não no seu produto, tá? Ou no seu serviço, ou no conjunto produto-serviço, que muitas vezes também tem que ser essa questão de colocar um serviço no produto, muitas vezes agrega bastante valor e faz com que o seu produto possa ser diferenciado. Muitas vezes até o serviço que vai contar, hoje em dia se trabalha muito dessa forma, né? O serviço é o importante, é o que vai realmente gerar receita no negócio, e o hardware, o produto, é na verdade alguma coisa que muitas vezes você vai ter que entregar, dar de graça para o seu cliente. Então, com essa questão da curva de valor, você consegue ter uma visão geral do que você tem que, lógico, estudar o seu consumidor, as necessidades dele, ver o que ele dá valor, o que ele não dá valor. Daí você consegue, então, aumentar o valor nos itens que ele dá valor e diminuir, reduzir nos outros, e assim você conseguir equalizar aí as questões de custo. Mas como o custo é uma coisa muito importante, bem importante, eu gostaria de convidar vocês aí a se matricularem na nossa super formação em projetos com microcontroladores e internet das coisas. É um conteúdo mais rico aí do mercado. A gente trabalha com vários modelos de microcontroladores, trabalha com linguagem de programação C, que é a linguagem padrão do mercado, com FreeRTOS, com SP32. Essa parte de internet das coisas é uma parte riquíssima aí do conteúdo. E além de todo esse conteúdo que a Microgênios já disponibiliza, que são mais de 670 horas aí para os nossos alunos aí da Microgênios Academy, tem várias especializações, cursos, seminários, as formações, né? Que a gente disponibiliza aí, criadas pelo professor mestre Fernando Simplício. Ainda a gente está nas férias de julho, a gente fez os mini cursos ao vivo, como eu falei para vocês, que já estão disponíveis aqui dentro do sistema. E agora, 31 de agosto, a gente vai ter um novo mini curso com o instrutor, vai ser o engenheiro Daniel Kisp, que é um dos principais projetistas aí, um dos melhores projetistas nessa área de eletrônica e microcontroladores que eu conheço, cara fora de série. Já fez vários trabalhos aqui em conjunto com a Microgênios, conteúdos, inclusive, em conjunto com a Microgênios, e ele vai fazer um mini curso sobre esses microcontroladores aqui, CH32V, que tem um núcleo RISC-V, que é um núcleo aberto, mas o principal aqui, pessoal, é a questão de custo desses microcontroladores. Esses microcontroladores são de baixíssimo custo. E muitas vezes, nesse tipo de projeto, onde a gente às vezes tem que dar até o hardware de graça para o cliente, a gente tem que conseguir fazer com que essa questão da lista de componentes, da nossa lista de materiais, seja a mais barata possível, né? Para a gente poder atender esse requisito aí do nosso projeto. E esses microcontroladores aí, eles são muito interessantes desse fabricante, a WCH, aqui, uma empresa chinesa. Até coloquei aqui alguns detalhes aqui, né? O engenheiro Daniel Kisp, no canal dele do YouTube, ele também fez um vídeo falando sobre isso. Depois eu vou colocar o link aí na descrição também para vocês conhecerem mais. Mas olha lá, se a gente pegar aqui, ó, 50 peças desse microcontrolador aqui, o CH32V003, olha lá, CH32V003 F4 U6 aqui, ó, 48 MHz, 16K de flash, 2K de RAM, 18 de PIO, Watchdog, RTC, tem vários recursos aqui. Vamos pegar ele aqui para vocês visualizarem melhor.
Olha lá. Tem ADC interno, tem o Watchdog, tem o ART, tem I2C, tem SPI. Então, é um microcontrolador bem interessante, com núcleo de 32 bits, com um poder razoável aí de processamento para a maioria das aplicações com microcontroladores e por um preço extremamente acessível. Então, aqui, por exemplo, um 50, um lote aqui, ó, de 50 peças, R$ 59, 59 dividido por 50 aqui vai dar pouco mais de R$ 1. Olha lá, R$ 1,18. Lógico, tem a questão dos impostos aí para você trazer o componente, mas é muito acessível, muito. Até comentei com o pessoal, com os alunos, de alguns produtos que, lógico, já eram produtos antigos que a Microgênios trabalhava, né? Mas que a gente usava, por exemplo, esse PIC aqui, o PIC 18F2550. Olha o preço que está hoje em dia esse microcontrolador. Lá no Microchip Direct, comprando direto lá da Microchip, US$ 6,23. Tá mais de R$ 30 aqui, sem nem contar impostos e frete aqui, esse microcontrolador. Mesmo microcontroladores que também são bem acessíveis, como o ST, olha lá, tá o dobro do preço, né? Então, são microcontroladores muito acessíveis, as ferramentas de desenvolvimento aqui também são de baixíssimo custo. O software de compilação é gratuito. Então, é uma oportunidade bem interessante aí para o pessoal estar conhecendo aí uma família nova de microcontroladores. É lógico, igual a gente está falando aqui. Você não vai utilizar, talvez, esse microcontrolador para todos os seus projetos. Tem projetos com maior valor agregado, talvez não vale a pena, talvez você continue utilizando as famílias, os modelos de microcontrolador que você já utilize, os que você já tem ferramentas de desenvolvimento, mas conhecer novos microcontroladores é sempre bem importante, tá? E pode ser uma salvação aí para um projeto, né? Para salvar o custo aí de um projeto, para tornar viável algum projeto aí que vocês tenham em mente. Tá bom? E é lógico, lembrando sempre que para trabalhar com microcontrolador tem que ter conhecimento, tem que ter conhecimento de linguagem de programação, e a superformação aqui da Microgênios é um conteúdo muito interessante sobre isso. Então a gente fala toda a parte de especialização em linguagem C, em microcontroladores, trabalha com diversos protocolos de comunicação, tanto para a parte de microcontroladores quanto para a parte de IoT, Modbus, Wi-Fi, Bluetooth, GSM, LoRa, tá? Rede cabeada. Então, é um conteúdo super rico que temos aqui na Microgênios aí para vocês e somente para o pessoal aí que está assistindo esse vídeo, aí embaixo na descrição do vídeo vai ter, já no próprio site já está com desconto, tá, pessoal? No próprio site aqui já está com desconto especial. Mas aí embaixo do vídeo vai ter uma condição ainda mais especial, direto lá no Mercado Pago, um valor ainda mais especial para fazer a sua matrícula aí na Superformação e ter acesso ao melhor conteúdo sobre programação, aprendizado aí sobre programação, projetos com microcontroladores, internet das coisas, e ter acesso aí também, além de todo o conteúdo da Microgênios, a participar ao vivo aí do mini curso sobre o microcontrolador CH32V aí com o engenheiro Daniel Kisp. Tá bom, pessoal? Então esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje. Eu agradeço muito aí a atenção de vocês e bons estudos e projetos.